Quase ninguém discute a escravidão islâmica, mas sem ela não dá para entender o Oriente Médio atual. Hoje vamos falar da escravidão islâmica, porque quando falamos da escravidão islâmica, normalmente as pessoas pensam em números, datas e histórias como a revolta Jange. Mas existe um aspecto muito mais profundo e esquecido, que explica não apenas o passado, mas também o porquê certos padrões de poder, raça e violência ainda existem em partes do mundo islâmico. Hoje vamos falar não dos eventos, mas do sistema, da mentalidade, da estrutura social que fez a escravidão se tornar uma máquina constante durante 13 séculos. Foi um sistema que formou castas, alterou sociedades inteiras e foi protegido por eruditos e religiosos. Um sistema que deixou marcas que ainda são visíveis em países árabes até hoje. Pouca gente sabe, mas no mundo islâmico a escravidão não era apenas tolerada, ela era codificada, escrita, normalizada em livros de jurisprudência por mais de 1000 anos. Três escolas jurídicas são particularmente importantes nesse tema: a escola Maliki, a escola Hanafi e a escola Hanbali. Cada uma se dedicou capítulos inteiros de regras sobre como capturar escravos, como comprar, como vender, como punir, como usar mulheres cativas sexualmente, como castrar homens, como repassar escravos por herança e quando libertar e não libertar. E aqui vem algo que nunca falam. A Sharia criou categorias diferentes de escravos. O Gulam era o escravo menino, treinado para servir elites. A Jaria era a escrava concubina. O Abide era o escravo de campo, normalmente negro. O Mameluco era o escravo militar. E o Rik era o escravo doméstico. Cada categoria tinha um tratamento diferente e apenas uma delas era racializada, a categoria Abide, que era associada aos negros africanos. Em textos de juristas, aparece explicitamente que africanos eram mais aptos ao trabalho pesado, resistentes ao calor e próprios para o serviço de campo. E é aqui que nasce o racismo institucional islâmico, que não tem nada a ver com o colonialismo europeu, e sim é uma estratificação interna criada por juristas muçulmanos. E agora entramos na parte econômica, que quase nunca é mencionada. O mundo islâmico, diferente da Europa medieval, não se sustentava só em agricultura e feudos. Ela funcionava com comércio internacional, agricultura irrigada, mineração, transporte de caravelas, trabalho urbano em oficinas, exército profissionais. E em todas essas áreas, a mão de obra escravizada era essencial. Escravos árabes e africanos movimentavam caravanas do Saara, portos do Mar Vermelho, mercados de Basra e Meca, mineração de sal e cobre, plantações irrigadas no Iraque, transporte de marfim e ouro na África Oriental, criação de cavalos e camelos. A economia inteira dependia disso. Por isso, a escravidão não acabou naturalmente. Ela só acabou por pressão ocidental no século XX. E ao contrário do que muitos imaginam, a escravidão no mundo islâmico não desapareceu. Ela se transformou em castas sociais fixas em vários países árabes e africanos até hoje. Em Mauritânia e Sudão, Mali e Niger, existem grupos chamados Haratim, que são descendentes de escravos negros. Hassaniya, que são árabes dominantes. Zanaga, que são trabalhadores servos. Gnawa, são músicos e místicos descendentes de escravos. Essas castas são endogâmicas. Você nasce escravo socialmente, mesmo que legalmente é livre. E existe um detalhe brutal. O termo abide continua sendo insulto racial, usado por árabes contra negros, significando
literalmente escravo. Não é uma metáfora, é uma continuação direta do sistema escravagista. O passado não passou, ele só mudou de nome. Outro ponto também completamente ignorado é que durante séculos estudiosos islâmicos justificaram a escravidão como natural e ordenada por Deus. Em textos clássicos encontram frases como: os negros são mais aptos à servidão. A castração protege o lar do Senhor. As mulheres cativas são propriedade sexual permitida. Essas frases foram escritas por juristas reverenciados até hoje. E aqui está o motivo do silêncio no Oriente Médio. Se um muçulmano moderno admite que a escravidão islâmica foi brutal, ele está admitindo que juristas sagrados estavam errados, que califas estavam errados, que o sistema islâmico falhou moralmente. E isso é socialmente inaceitável. E por isso, o silêncio. E agora, vamos para outro ponto, praticamente desconhecido. Nos califados e no Império Otomano, o objetivo não era apenas usar escravas sexualmente, mas controlar a sucessão política. O motivo pelo qual concubinas geravam herdeiros é simples. Uma esposa nobre traz família, alianças, riscos. Uma concubina escrava não tem clã, o filho é dela, é totalmente manipulável. Não existe família de mãe competindo pelo trono. Então, isso gerou um sistema chamado harém político, onde concubinas eram peças estratégicas. E isso explica por que Kayasuram governou 2 califas, Roxelana virou soberana, Hussein Sultan comandou um império. E também explica por que nenhuma africana ascendeu. Elas eram consideradas níveis inferior, materiais consumíveis, não peças políticas. O mais chocante não é o passado, é o presente. Isso ainda existe. Tráfico de negros da Etiópia para o Golfo, servidão doméstica no Líbano, nos Emirados e na Arábia, escravidão herdada em Mauritânia, venda de mulheres azídes fenuaisas, comércio sexual de escravas no Sahel, castas servas nas margens do Saara. Tudo isso é consequência direta do sistema que durou 13 séculos. A escravidão terminou no papel, mas nunca terminou na mentalidade. O mais importante não é expor o Islã, mas expor a verdade histórica que foi escondida. A escravidão islâmica não foi um acidente, foi um sistema sofisticado, legalizado, economicamente necessário, racializado, espiritualizado por juristas e transmitido como costume até os dias de hoje. Entender isso não é islamofobia, é honestidade histórica. E se você quer entender mais sobre as bases e a mentalidade do Islã, me segue aqui no canal, porque aqui, com cada vídeo, eu vou estar destrinchando para vocês os costumes e o Islã, e vocês vão entender a fundo da onde vem tudo que você está vendo hoje ao redor do mundo. Então me segue aqui e eu te vejo no próximo vídeo e na próxima série.